Così, posso vedere. Ensinar aqui a live. Opa, Abimael. Abimael já entrou aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Não precisa não. Mas eu te ligo, viu? Que horas eu posso te ligar? 18h30? Eu te ligo, cara. Tô anotado aqui também. Tá. Falou, cuidei. Obrigado, tchau. Abimael, manda aí, por favor, um pedido de convite para eu te adicionar aqui, que eu não tô... Tem alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo botar assim. Não pode participar a tua... Abimael. Não estou conseguindo te adicionar. Aparece assim, quando eu clico aqui para te adicionar, Abimael, aparece assim, não pode participar. Beleza. Tá tentando aí, né? É quando aparece o teu nome aqui, para eu clicar e te incluir aqui no ao vivo, aí embaixo do teu nome tem assim, não pode participar, não sei porquê. Como fazer isso, né? Alguém ajuda aí, gente? Alguém ajuda? Pessoal da assessoria do conselho aí, como é que nós fazemos aqui para incluir o Abimael? Ele tá tentando liberar aí para participar dessa live com a gente. É para ele sair e entrar novamente. O Igor tá dando essa dica aqui, Abimael. Sair e entrar novamente. Ok, vamos tentar. Isabela do Conselho de Contabilidade tá aí também. Sai e entra no Instagram. O Igor Lucas está dizendo aqui. Entrar pelo Instagram. Ok. Vamos ver se dá certo. Opa! Agora acho que vai dar certo. Bora ver se o Abimael ressurge aí das cinzas. Aguardando, conectando. Pronto, tudo bom? Pronto, meu amigo. Agora você... Eu estava fazendo pelo computador, mas não estava dando certo, eu vim pelo celular. É isso aí. Tá tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Recolhido, Saúde tá boa? tudo jóia. Todo mundo aqui em família também bem, todo mundo protegido, né? E sem, graças a nenhuma intercorrência. Coisa boa, maravilhosa. O importante agora nessa hora é duas coisas. É cuidar da saúde e cuidar do pós-pandemia, né? Cuidar para sobreviver agora nas empresas e cuidar para depois já ter uma estratégia de sustentação, sustentabilidade do seu negócio. Esse é o segredo. Muito. É isso? Isso. Tem que ter muito cuidado realmente, não pode tomar nenhuma medida assoldada, tem que ter muita paciência, Não ser pode muito se desesperar. racional. De forma alguma, até porque o próprio governo, e aliás, ninguém hoje ainda tem condição de traçar um prognóstico ou ter alguma ideia, né, concreta e segura, caiu aqui o celular, e segura em relação ao que vai acontecer. Né? A gente precisa realmente ter paciência, ser muito racional. Né? E sempre consultar o contador, né? Consultar o contador e o advogado. Não fazer nada também sem esses profissionais, são fundamentais.
Vou lhe É, apresentar aqui, que a gente vai entrar no nosso tema, né? Eu acho que, Isso. eu acho que o teu vídeo assim, nós não estamos conseguindo te ver. Agora está melhorando. Pronto. Pronto, eu estou tentando ajeitar aqui porque eu estou Ajeitar pelo aqui, né? celular, mas vai dar certo. Tá bom. É. Mas assim, o Abimael é nosso convidado de hoje, aqui da nossa live, do CRC, né, do Conselho Regional de Contabilidade. O Abimael Carvalho é advogado, professor na graduação e pós-graduação da Unicristos, é editor adjunto da revista Opinião, mestre em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza, professor credenciado da Escola Superior da Magistratura do Ceará, membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, né? Membro do Instituto dos Advogados do Ceará, IAC, vice-presidente da Comissão de Estudos de Empresa e Societário da Ordem dos Advogados do Brasil, coordenador do Núcleo de Estudos de Direito Empresarial e Econômico da Escola Superior de Advocacia do Ceará. E é especialista, né, o pessoal chamou de RJ, né, Recuperação Judicial. E em tempos de Covid, eu acho que esse tema aí ele vai ser bem debatido, principalmente no pós-Covid, quando as empresas analisarem seus números e tiverem dificuldade junto aos seus credores, né? E aí, Rafael, eu quero te perguntar aqui, já aproveitando e te perguntando, né? Tinha alguns institutos que se falava muito, né? A falência, a concordata e agora a recuperação judicial. Esses institutos ainda persistem, ainda estão em vigência, né? Ou não? E quais as diferenças entre o sujeito falir, vamos dizer assim, né? Falir, ou entrar em concordata, ou optar pela recuperação judicial. E quem propõe isso? Quem propõe? É a própria empresa ou é um terceiro que vai propor essas três situações? Eu quero aprender desde o começo, eu estou na introdução, viu? Vamos devagar, tá? Até o 2005, a gente tinha em vigor aqui o Decreto-Lei 7661, né, que tratava da concordata e da falência. Só que, desde lá, aliás, desde muito tempo, o processo falimentar ele era um instituto tendente simplesmente a liquidar, né, completamente o saldo do patrimônio do devedor e satisfazer de qualquer forma, ainda que originariamente, inclusive com punições corpóreas, né, ao devedor. A gente fazer um breve preâmbulo aqui no direito comercial em si. A atividade comercial ela acompanha o desenvolvimento da humanidade, ela vem evoluindo com isso, graças ao comércio, inclusive, né, ou infelizmente por causa do comércio, talvez a gente fale português hoje, porque o desenvolvimento das sociedades veio atrelado necessariamente à expansão comercial, à atividade de mercancia da troca. E todas essas atividades, ela sempre se baseou na confiança, na crença, né, no respeito e na honorabilidade do comerciante. Então, quando a gente, na Idade Média, que a gente tinha os feudos, né, aqueles castelos que se fechavam para o mundo exterior, e lá fora sempre ficavam os comerciantes, eles colocavam banquinhas, a gente viu isso agora numa novela que acabou, salvo engano, ano passado ou no retrasado, né? E veio também num filme, O Nome da Rosa, a gente vê isso bem caracterizado. Eles ficavam naquelas banquinhas, se instalavam e comercializavam os seus produtos. Quem viu a novela, eu não me lembro como é o nome dela, até porque eu estava ministrando aula no horário que ela passava, mas a personagem principal vendia frutas, salvo engano, ou legumes, né? E era exatamente assim que funcionavam as atividades. E quando um daqueles comerciantes, né, ele quebrava, rompia o compromisso de pagar, de honrar seus credores, ou de alguma forma não atendia, né, alguma obrigação que tivesse assumido, vinha a massa de credores e destruíam literalmente a banca do comerciante, e a partir daquele momento desonrado, ele passava a ficar alijado completamente da sociedade.
não era nem do comércio, era da sociedade como um todo. Em alguns casos, inclusive em eras anteriores, a punição era inclusive corpórea. A satisfação dos credores, se não pudesse ser realizada pelo patrimônio, né, era tida com a escravização dos familiares e o esquartejamento do devedor. Né? Pedaços eram distribuídos aos credores como se aquilo satisfizesse a necessidade ou o crédito em aberto. A partir da evolução da sociedade, da Constituição dos Direitos Humanos e tal, esse princípio liquidatório, solutório, ele vem mudando o raciocínio, até que a gente, em 2005, com a nossa Lei 11.101, a gente extinguiu, né, essa modalidade, essa possibilidade de meramente liquidar o patrimônio do devedor para a satisfação do crédito, tá? E passamos a pensar na empresa, na atividade empresária, como um bem social, um ente, né, uma corporação inserida na sociedade e que faz parte dela. Então, aquele pensamento de que o empresário visa o lucro e que o lucro é exclusivamente para ele, a empresa é dele, ele faz o que ele bem entender, tá? Isso é descompassado, inclusive, com a Constituição Federal, que estabelece e assegura a todos o direito de propriedade, né, ressalvando a sua função social. Então, a minha propriedade empresarial, a minha titularidade na empresa, ela é respeitada, ela vai ser assegurada pelo direito sempre e enquanto eu usar a minha atividade empresária para produzir bens, empregos, tributos, né, e gerar um bem social, um bem à comunidade onde eu estou inserido. E esse raciocínio ele foi trazido, como eu falei, com a Lei 11.101. Até a vigência da Lei 11.101, que foi em 2005, ainda vigia a concordata, que era um sistema um pouco diferente do que a gente tem hoje na recuperação judicial. Inclusive, a concordata, que era uma forma parcelada, né, eu tinha um passivo e para evitar a falência, ou até mesmo no curso de uma falência, se eu vislumbrasse a possibilidade de reunir meu passivo e tratá-lo de forma, né, escalonada, parcelada, por um limite legal, salvo engano, 48 meses, faz tempo que eu não revejo isso, tá? Eu poderia impor aos meus credores uma moratória, né? Eu tinha a concordata suspensiva, que era antes ou antecedente de um processo falimentar, eu evitaria uma falência com a concordata suspensiva, ou no curso de uma falência, né, se eu provasse que haveria possibilidade de eu pagar meus credores de forma parcelada, eu pediria uma concordata suspensiva. Tá? Esse instituto da concordata, ele foi extinto e substituído pela recuperação judicial. E tudo hoje está baseado num princípio, que é o princípio da função social da empresa, que ele está claramente definido e esculpido no artigo 47 da Lei 11.101, que diz que, exatamente isso que eu falei, que a empresa ela tem, né, a função de gerar empregos, gerar receitas, gerar impostos. Enquanto ela estiver fazendo isso, e desde que ela se mantenha viável, o Estado vai assegurar ou vai possibilitar que ela continue funcionando. É mais ou menos nesses termos. Tá? Então, esse hoje é o raciocínio, essa hoje é a lei que vigora, o entendimento que vigora sobre as empresas em crise. Inclusive, hoje a gente estava discutindo, existe um grupo nacional dos professores de direito comercial, e hoje foi levantada uma polêmica sobre o nome que a gente dá, o nome mais atual em que a gente se referiria aos institutos da recuperação judicial e da falência. Né, e está prevalecendo, lá nós estamos fazendo a votação, está prevalecendo a nova nomenclatura, que seria o estudo do direito das empresas em crise, tá? Que vai abranger a recuperação judicial e a falência. E aí a gente precisa fixar aqui dois marcos que são bem importantes. O que difere a recuperação judicial da falência? Basicamente,
posteriormente, com alguma pergunta, a gente pode desenvolver um pouco mais isso. A recuperação judicial é um socorro, vamos chamar assim, para falar coloquialmente, é uma forma, em princípio, eficaz de possibilitar aquele empresário, aquele empreendedor, aquela sociedade empresária que passa por dificuldades, seja ela por crise conjuntural, como a gente passa agora, por uma crise interna, por um lapso qualquer de mercado, porque ela vem passando, né, que ela possa, provando, isso é fundamental, tá? Provando que ela é viável, simplesmente ela está num momento transitório em que essa viabilidade, a viabilidade em que o seu andamento, o seu funcionamento está sendo prejudicado, mas se ela provar que é viável, tá, ela consegue do Estado um amparo no sentido de dar ao empresário um momento de reflexão, de reestruturação, né, propondo aos credores desde esse momento dessa reflexão, a possibilidade, uma apresentação de um plano, de uma forma de tratar esses créditos pretéritos, né, com a colaboração, com a cooperação e até mesmo o sacrifício dos credores, no sentido de redução, de ampliação de prazo, de desconto, tá, do passivo, para que a empresa continue viável e, consequentemente, continue gerando os empregos, né, pagando impostos e funcionando, gerando receitas e divisas para o país como um todo, para a comunidade onde ela está inserida. Esse é o instituto, esse é o princípio da recuperação judicial. E o processo falimentar, ele parte da premissa de que o patrimônio contabilmente considerado, tá? O passivo é maior do que o ativo, o patrimônio da empresa é insuficiente para arcar com todas as obrigações contraídas. Então, eu tenho mais débitos, mais passivo do que ativo, eu já sei que sou incapaz de arcar com esses compromissos e, consequentemente, vai haver um prejuízo. Se não houvesse a intervenção estatal nesse momento, o que aconteceria? Os mais espertos, os mais ágeis, até os mais abastados, os mais eficientes, receberiam seu crédito na totalidade e outros, sem tantos privilégios, do ponto de vista, sem tanta capacidade, melhor falando, de buscar os seus direitos, mas com mais privilégios às vezes, tá? Eles não teriam sequer acesso a discutir ou pensar em receber seus créditos. Por exemplo, os banqueiros, os grandes fornecedores que têm uma grande estrutura jurídica ou até mesmo uma estrutura de pressão mais forte, eles chegariam imediatamente à empresa, assim que soubesse da dificuldade, tomaria tudo que fosse possível dela e deixaria a empresa sem recursos, consequentemente, para, por exemplo, pagar os empregados que têm natureza alimentar. Então, diante da situação da insolvência da empresa, né, da constatação de que o passivo é superior ao ativo possível, o empresário pode pedir, né, declarar esse estado e pedir solto falência. O credor, diante da situação, e a lei, inclusive, ela parte de alguns pressupostos, alguns indicativos da conduta do devedor, ou até mesmo alguns comportamentos do devedor, pura e simplesmente, né, dão ao credor a presunção de que essa situação se verifica, que ele já está insolvente. Então, o credor também pode pedir essa falência. O que acontece com a decretação da falência? Quando a justiça reconhece o estado falimentar, tá, automaticamente esse reconhecimento impede completamente, bloqueia completamente os ativos da empresa, tá, afasta os administradores, coloca no processo um representante, né, um auxiliar do juízo que vai passar a acompanhar e até mesmo administrar, levantar o patrimônio, tá? Fazer efetivamente a identificação desses créditos. O que é essa identificação dos créditos? É exatamente identificar quem são os credores, né? A lei cria classes entre esses credores, ela estabelece alguns critérios para cada tipo de credor, voltado principalmente para a natureza, por exemplo, de alimento, que é o crédito trabalhista, voltado
para a natureza contratual que há, por exemplo, dos credores com garantia real, voltado para a natureza coletiva dos tributos, por exemplo, e, por último, os créditos quirografados, que são aqueles créditos meramente representados por títulos de crédito, até mesmo documentos de dívida. Tá? Por quê? Essa gradação ela se justifica, né, exatamente pela relevância dessas classes creditícias em relação ao direito dos credores, em relação ao patrimônio do devedor, que já se sabe que é insuficiente para arcar com todos esses ônus. Então, eu vou precisar classificá-los para possibilitar que o menor prejuízo possível, né, seja causado aos credores. Ok? Então, os credores mais comuns ou menos privilegiados, né, vão receber, se e somente se o patrimônio chegar até lá. Mas, em compensação, aqueles créditos mais relevantes, os créditos mais importantes, né, eles vão ter um mínimo de garantia de receber, pelo menos, mais próximo possível da sua totalidade. Perfeito. Pois vamos agora falar. Eu sem ouvir. Tá, vamos falar. Tá mudo, Robson. Tá me ouvindo, não? Estranho. Alô? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Vocês que estão acompanhando? Estão me ouvindo bem? Eu estou sem teu áudio. Eu sei, mas eu estou te escutando. Peraí, eu já sei o que foi aqui. O pessoal que está nos escutando aí, tá me ouvindo tranquilamente? Peraí, só um segundo. Só um pouco aqui, que agora eu estou pelo celular e ele está dando... É contigo aí, Abimael. Mas já sei o que foi. É que ele está ajeitando aí a... Alô? Pronto. Estou lhe ouvindo. Agora eu estou pelo fone. Fala mais sobre a concordata. Aliás, concordata não existe mais. Concordata não existe mais esse tipo de concordata. Existe a falência, você falou agora. Vamos falar agora sobre o que nos interessa, que é a recuperação judicial, que quando a empresa estiver em dificuldade, eu acho que é a alternativa número 1, é saber se ele tem viabilidade. Se tiver viabilidade, busca-se a recuperação judicial. Aí eu pergunto a recuperação judicial. Primeiro, quem solicita a recuperação judicial? Parte da própria empresa em solicitar? Segundo, sendo aceito o processo, né, de viabilidade da empresa através desse mecanismo, quem administra a empresa? O mesmo empresário, o mesmo administrador da empresa, inicialmente, mesmo sócios, ou isso tem que ficar a cargo de terceiro? E a terceira e última pergunta, para a gente depois entrar. Com relação a esses passivos, os credores trabalhistas, como ficam, né? Se eu estiver devendo folhas anteriores, como ficam os tributos, se eu estou devendo à Receita Federal, ao Estado, existem condições especiais para isso, né? Enfim, essa é a pergunta. As perguntas altamente relevantes, Robson, porque são fundamentais para isso. Tá? Primeiro, a recuperação judicial, a doutrina, inclusive, se incomoda muito com isso, mas eu sempre falo dessa forma porque eu acho que fica mais próxima do empresário, fica mais fácil a compreensão. Tá? Entendamos a recuperação judicial como um favor legal. Tá? Ou seja, é uma deferência que o Estado permite, que a lei permite, ao empresário que passa por dificuldades, para que ele possa, como eu disse, se reestruturar. Então ele tem uma pausa, né? Se eu tivesse num ambiente de sala de aula aqui, eu ia até fazer uma mímica aqui da Vanderleia, cantando aquela música do Pare o Casamento, né? Na prática, quando o juiz defere a recuperação judicial, o que acontece é exatamente isso, ele suspende todos os processos executivos contra o devedor, solicitante, tá? que passa a ter pela lei, que isso é uma questão bastante... Então, o requerimento é da empresa. A empresa pede para entrar no processo... Quem pede, inclusive, tem que montar... Por exemplo, que a falência quem pede é um credor. Nesse caso aí, a recuperação já é a iniciativa da própria empresa em pedir para entrar nesse tratamento diferenciado. Isso, só uma retificação, Robson. Na falência, tanto o devedor pode pedir, aliás, ele deve,
Se ele estiver manifestamente no estado de insolvência, ele precisa reconhecer isso, tá? E se declarar autofalido e pedir autofalência, como o credor pode pedir. O que há de diferença hoje em relação ao decreto 7661, que vigorava antes de 2005, é que lá não havia expressamente um critério, um valor mínimo para que você pudesse, credor pudesse pedir a falência do devedor. Embora a jurisprudência tenha, ao longo dos anos, estabelecido que não seria qualquer dívida que possibilitaria um pedido de falência. Hoje, a nossa lei 11.101, ela já estabelece claramente para que, no mínimo, o crédito tem que ser superior a 40 salários mínimos, né, para que um credor peça a falência do outro. Ele pode até se juntar com outros credores, somando os respectivos créditos, para que totalizem ou que superem os 40 salários mínimos. Mas abaixo disso não é caso nem de se receber um pedido de falência. A própria empresa que perderia para entrar nesse processo que daria aí uma possibilidade de ele reerguer-se, né? Então, nesse caso... Isso, a recuperação judicial é um pedido do devedor, do próprio comerciante, tá? E é ele quem demonstra, primeiro, o pedido, o requerimento de recuperação judicial inclusive, um requerimento bem criterioso, tá, Robson? A lei, ela exige várias informações, principalmente ou especificamente as demonstrações contábeis e financeiras dela. Por isso que eu disse, e eu digo a todos vocês, que não tem como o empresário, ele, principalmente no momento, ele sempre precisa do acompanhamento permanente, perene do contador, que é fundamental, né? E nessas situações ele precisa do advogado para, juntos com o contador, analisarem essas informações, tá? Prepararem, formatarem essas informações para que elas atendam regularmente os critérios da lei para instruir o pedido de recuperação judicial, porque isso é muito perigoso. Se a empresa não tem essas demonstrações perfeitamente realizadas, normalmente muita preocupação com as demonstrações financeiras, com a atualização de balanço, até mesmo a atualização do capital social, do contrato social, né? E todas essas informações são fundamentais. Sem elas, o devedor não consegue sequer pedir a recuperação judicial. Porque como a recuperação judicial ela é um favor, né? Ela é um benefício que a lei possibilita, no espírito da continuidade da atividade empresarial, tá? Eu preciso, como empresário, demonstrar a minha lisura, tá? A minha viabilidade. Como é que eu provo isso, pessoal? Pelas minhas demonstrações financeiras, pelas minhas demonstrações contábeis. E pronto, foi deferido o pedido. O juiz, olha, realmente essa empresa aqui, ela se enquadra aqui dentro da lei, ela está em dificuldade, mas ela tem condições de, se a gente permitir aqui, enfim, os benefícios que a lei dá, ela pode voltar a ter novamente as suas atividades dadas e liquidar os seus débitos atuais. Aí, a partir daquele momento, o juiz, assim, a partir de agora, quem vai administrar é um terceiro, ou não, ou apenas vai haver uma fiscalização? Todo mundo tem essa dúvida, né? Vamos dizer assim, eu acho que é a dúvida de muita gente aí que não conhece muito bem esse instrumento, e saber como é que fica a gestão da empresa a partir dali. Ele vai nomear alguém, um administrador judicial, qual o papel desse cara? Esse cara também não entende do negócio do outro, como é que ele vai estar lá dando pitaco, se ele também não conhece o negócio, é um varejo, é uma indústria, ou se limita essa gestão só à parte... Normalmente, tá? A primeira coisa que a gente tem que dizer, o juiz não defere a recuperação judicial. Tá? O processo de recuperação judicial é um processo que é celebrado, ele é autorizado pelos credores. A justiça simplesmente ela é um intermediário, ela só faz a mediação e a intermediação disso aqui e mantém a legalidade, ela fiscaliza a legalidade e o atendimento aos requisitos da lei. Tá? Essa fiscalização, à luz da lei, é o seguinte:
eu peço a recuperação judicial. O que o juiz faz quando ele analisa se o meu pedido atendeu aos requisitos impostos pelo artigo 51 da Lei 11.101, tá? Ele verifica só se a demonstração financeira está lá apresentando, se eu demonstro realmente os motivos que me levaram a estar naquela situação de crise, né? Se eu consigo, deixa eu ver o que tem mais aqui. Quem são meus credores, a relação completa de todos eles e a minha atividade, a descrição da minha atividade e uma projeção, uma demonstração de como é que eu me enxergo para superar aquilo ali. Normalmente, o pedido de recuperação judicial vai com um histórico da empresa, uma demonstração, uma apresentação do mercado, toda a situação para eu demonstrar qual é o meu ambiente onde eu estou inserido, qual é o meu tipo de negócio, qual é a minha atividade básica e provar que eu tenho viabilidade. Porque, por exemplo, existem situações, digamos que eu fosse uma locadora de vídeo. Ninguém sabe mais nem o que é isso atualmente. Se eu fosse uma locadora de vídeo, eu estaria em dificuldade realmente, tá? Mas não adiantaria pedir recuperação judicial, porque eu não tenho como continuar meu negócio. Qual é a viabilidade de uma locadora de vídeo hoje em dia? Nenhuma. Tá? Então eu preciso demonstrar isso. E aí, o juiz, ele analisa essas informações. E se estiverem presentes os requisitos, né, ensejadores, ou seja, se ele se convencer de que realmente a lisura nesse pedido, as demonstrações estão claras e aparentemente corretas, e a empresa é viável. E aí sim, ele autoriza o processamento da recuperação judicial. O que é isso? Ele não autoriza a recuperação, ele autoriza que se comece, né, um processo de levantamento de todos os credores, identificação dos créditos, quantificação desse crédito, tá? Apresentação de um plano de tratamento desse passivo, tá? Sugestão desse plano a uma assembleia de credores, tá certo? E, se aprovado pelos credores, aí esse plano aprovado substitui o passivo anterior e passa a ser a nova forma de tratamento daquele passivo. É como eu novo a minha dívida, tá certo? Com a autorização dos meus credores. Essa inovação, que é esse plano de recuperação judicial, ele é submetido, como eu disse, à Assembleia, e se os credores aprovarem, tá? Aí é que sim eu coloco em prática. Tá? E todo esse procedimento, como o juiz autoriza o processamento da recuperação judicial, o que é que acontece? O que é isso? Tá? Ele vai dizer o seguinte, olha, a partir de agora eu vou lhe conceder 180 dias de suspensão dos processos executivos contra você. Tá? Durante esses 180 dias você vai estruturar a sua situação toda. Você tem 60 dias a partir de hoje para me apresentar um plano, um projeto de como superar essa crise que você me apresentou, tá certo? E esse seu plano vai ser submetido aos seus credores, que são esses que você está me relacionando aqui. Só que o processo de recuperação judicial, tudo bem que ele parte do devedor, o devedor declara quem são seus credores, declara quanto é esse crédito, indica todas essas informações, conforme o artigo 51 da lei, tá? Mas todas essas informações elas vão ser submetidas aos próprios credores e a qualquer terceiro, porque o processo é público, tá? Que podem chegar e dizer, não são só esses credores, existem outros, eu sou credor e não estou relacionado, o meu crédito não é esse, o meu crédito é aquele outro. Tá? E para que isso aconteça, o juiz não tem condição de acompanhar isso e fazer isso. Então, no momento em que ele defere o processamento da recuperação judicial, o juiz também nomeia uma pessoa de sua confiança, preferencialmente com conhecimento técnico, tá? Preferencialmente com conhecimento próximo daquela atividade e da lei, tá? Para acompanhar de perto o andamento desse processo de recuperação judicial. Aí o Robson fez uma pergunta muito importante, que é um temor muito grande dos empresários. Então, em princípio, não sai da mão dos administradores originais da empresa. Tá? Quem é diretor, continua diretor, em princípio. A não ser que o próprio devedor peça. Não, eu quero sair da administração, ou tem que afastar, ou
ou se no curso do processo houver alguma intercorrência que faça com que o administrador identifique dificuldade de gestão ou prejuízo para a empresa ou alteração do que estão planejando, e ele pode pedir o afastamento do administrador, do gestor. Mas, em princípio, a administração continua como antes. Os gestores da empresa continuam gerindo a empresa normalmente. Agora, o juiz nomeia uma pessoa de sua confiança, tá? Pode ser pessoa jurídica, que é a novidade da lei, ou pode ser pessoas físicas, tá? Normalmente contadores, advogados, administradores, economistas, mas não existe essa especificação, tá? Mas são pessoas que conheçam o métier, como o Robson falou. Vai entrar um cara de fora que não conhece o negócio e vai ficar dando pitaco? Não, pessoal. Em princípio, ele simplesmente acompanha e é responsável, tá, pelas informações. Então, o que é que ele faz? A gestão informa o movimento, o fluxo de caixa, o balancete mensal, aquela coisa toda. O administrador analisa aquilo, verifica, né, a correção, o acompanhamento daquelas informações, né, e dá de acordo dele a ratificação ou não daquelas informações, pede mais esclarecimentos. Compete ao administrador também fiscalizar, acompanhar, verificar o patrimônio, acompanhar a manutenção desse patrimônio, qualquer movimentação, qualquer alteração ou qualquer atividade anormal ou atípica no dia a dia da empresa, ele deve ser consultado, ele precisa autorizar juntamente com o juiz. Mas, basicamente, a gestão continua na mão de quem originalmente é o administrador da empresa. Ótimo. E me diga uma coisa, Abimael, tem algum estudo hoje sobre o número de pedidos de recuperação? Quer dizer, antes da pandemia, você teria algum dado nesse sentido? Existem... aumentar? Como é que você está aí? Não. O que existe hoje, assim, de fato, a Serasa acompanha muito isso, o próprio Valor Econômico, periodicamente, ele divulga essas informações, e hoje há um movimento muito grande no meio jurídico, principalmente no meio acadêmico, de parametrizar, de medir, né, basicamente essas informações. Mas isso ainda temos muita dificuldade, ainda temos muita coleta de dados para fornecer esse tipo de número. O que se sabe hoje, o que se tem já certeza é que desde a pandemia, antes até mesmo dela, tá, nós já tínhamos uma tendência de crise empresarial, a gente já vinha com uma decadência do mercado, né, baseado em uma série de fatores, e foi drasticamente agravado pela Covid. Só que eu, particularmente, eu tenho uma opinião de que essa pandemia ela causou, eu acho que um choque. As empresas ainda estão meio que em choque. Até porque existem várias informações, né, várias situações que o próprio Estado ainda está sem um norte, sem uma definição muito clara de como vai, né? Existe ainda muita possibilidade. Hoje mesmo, agora, está sendo votado lá na Câmara o projeto de lei para fazer umas inserções na Lei 11.101, né, transitórias, para atender exatamente esse período de crise. Então, particularmente, como muita gente hoje vou pedir recuperação judicial ou estou falido, sinceramente, eu acho que o momento não é de nenhuma decisão assodada, tá? O momento é de reflexão, de contenção, de preparação. Eu acho que se a empresa já estava em dificuldade ou passa por momentos de dificuldades, é a hora de você introspectivamente fazer levantamentos, consultar seus contadores, sua controladoria, tá? Verificar o que você pode fazer de redução de overhead, de reestruturação interna, redução de custos, tá? Superar essa fase. E aí sim, após o isolamento social ou com o relaxamento das medidas, é que você, já com esse cenário, né, identificado, levantado, é que você tem condição de ver a sua situação. Às vezes, o cidadão chega, porque eu estou querendo fazer uma recuperação judicial. Aí você vai analisar a situação,
É um caso completamente atípico, é completamente inadequado uma recuperação judicial. Por quê, pessoal? Ele é um remédio. A recuperação judicial, como eu disse, é um socorro, é um auxílio estatal, mas é um remédio amargo, é um remédio que é necessário, mas que ele tem consequência, tem efeitos colaterais como todo e qualquer remédio. Então, nem sempre é o caso. Principalmente, pessoal, como eu falei para vocês, quem defere a recuperação judicial não é a justiça. Quem defere a recuperação judicial, de regra, tá, são os credores. Então, eu preciso dos meus credores. Não é qualquer credor, por exemplo, que vai permitir que eu faça. Não é qualquer débito que vai me permitir a recuperação judicial. Por exemplo, se eu só devo a bancos, se eu não devo trabalhadores, se eu não tenho dívidas de credores, de fornecedores, só devo a bancos, ou se a minha dívida com bancos é infinitamente superior às outras, eu não consigo ter quórum suficiente para aprovar em assembleia o meu plano, por exemplo. Os bancos podem barrar completamente, ou os credores quirografados podem simplesmente travar meu plano. E aí é pior, porque como eu não tenho meu plano aprovado, eu posso ser convolado em falência. Eu posso, ao invés de conseguir a recuperação, eu ser falido. E a falência tem consequências mais drásticas, porque aí sim, no caso da falência, os administradores são afastados da gestão, tá? E mais, o patrimônio deles, em princípio, fica bloqueado, fica indisponibilizado, até que se identifique se a falência foi ou não criminosa, até que se identifique se eles contribuíram ou não para a quebra da empresa e, consequentemente, se o patrimônio é deles, efetivamente, ou é um patrimônio que foi, de alguma forma, obtido de forma ilícita, ou até mesmo irregular, desviado da empresa. Então, é um processo trágico. O processo alimentar é uma saída, sim, é um meio legal, sim. É uma vantagem? Sim, pessoal. Tanto é que a grande discussão hoje em relação à impossibilidade das sociedades simples, das cooperativas, né, os agentes não empresários são alijados do processo da lei de falência e recuperação. Eles não podem pedir recuperação judicial, não podem pedir falência, nem ter a falência decretada. E o que tem acontecido pela jurisprudência, aconteceu inclusive ontem, tá? A Faculdade Cândido Mendes pediu recuperação judicial. E eles não poderiam ter. A jurisprudência, o juiz fez um apanhado legal, usou algumas analogias e deferiu o processamento dessa recuperação judicial, mas que em princípio não é o caso. Existe uma série de outras condições, outras características e outras consequências que, se a gente for abordar aqui, eu acho que a gente extrapola em muito esse tempo. Mas, em princípio, a recuperação judicial e a falência, hoje, só são possibilidades aos empresários, tá? O empresário individual e as sociedades empresárias. Essa é uma grande questão. Então, pessoal, só para fechar aqui, qual é a principal diferença, qual é a condição mais drástica em relação à recuperação judicial? Na recuperação judicial, o titular da empresa, o controlador, ele continua na gestão. Ele, né, produz um plano, ele administra esse plano e tenta buscar a cooperação dos seus credores para sair da crise. Na falência, ele perde essa condição. Tá? Ele passa a agir como terceiro interessado, mas quem administra a massa falida, né, o patrimônio que era da empresa, passa a ser a justiça por meio do administrador judicial. Então tem essa consequência. Eu perco a administração dos meus bens. Isso é muito ruim. Na prática, que convive aí no dia a dia, dando assessoria para empresas em dificuldade, acompanhando esse processo todo, como é que está o êxito com relação às empresas que pedem recuperação judicial? Elas conseguem, de 0 a 100, por exemplo, quantos por cento conseguem retomar efetivamente após a recuperação judicial as suas atividades, normalizar, enfim, equalizar a sua situação? Robson, essa pergunta ela é muito, muito importante pelo seguinte. Se a gente for analisar estatisticamente, tá, a quantidade de empresas que efetivamente se recuperam é ínfima. Tá?
tá? É 5%, digamos assim. Mas por que isso, pessoal? Exatamente pelo que eu falei. Recuperação judicial é um remédio muito amargo. Não é um remédio aplicável a todo e qualquer paciente. São pacientes específicos que têm esse direito. Que pacientes? Aquelas empresas que são viáveis, que são estruturadas, que se prepararam para entrar no processo de recuperação judicial, que tiveram consciência que a partir dali a gestão não era mais como era, tem que quebrar paradigmas, tem que mudar toda a metodologia, forma de trabalho. Se você estiver disposto a dar esse choque de gestão, a quebrar todos esses seus paradigmas, a romper, né, os seus lugares comuns, você com certeza sairá da recuperação judicial. E aí, Robson, a gente não vai falar especificamente, mas a gente em conjunto, né, controller e eu, trabalhamos em alguns casos de recuperação judicial que efetivamente estão recuperando. Tem cliente nosso que com 1 ano e meio, tá? Desculpa, pessoal, e por favor, eu não estou aqui fazendo qualquer propaganda ou marketing, não. Eu estou mostrando que quando você faz um projeto bem feito, bem estruturado, de base, pessoal, e isso é fundamental, o trabalho da contabilidade, tá? Para que você realmente analisa a contabilidade, verifica a numerologia, faz um plano bem estruturado, fundado efetivamente no mercado, no faturamento da empresa, você consegue se recuperar. Nós temos casos de empresas que, com 1 ano e meio de processo de recuperação judicial, elas já estão com o faturamento retornado, estavam, né? Porque agora com a pandemia deu uma paralisada e a gente vai ver como é que vai sair do outro lado. Mas estavam com o faturamento retornado à fase anterior à crise que gerou o pedido de recuperação judicial. Então, se for tratado com seriedade, se for aproveitado o benefício que a lei concede, meu povo, a empresa sai. Mas é aquela empresa que tem condição de se recuperar. Se não tem condição de se recuperar, a melhor saída é você reconhecer o fracasso, tá? E pedir uma autofalência. Tá? Porque também, se feita no momento correto, se você não agiu de nenhuma forma com fraude, tentando burlar credores ou causar algum privilégio, alguma situação dessa, é uma forma correta de você liquidar suas obrigações, né? Virar a página, apagar os erros e começar de novo, tá? Que é o processo falimentar. Perfeito. Rafael, a lei 1101, me parece que tem projeto de lei, né? Querendo alterar a lei. Quais são... Temos vários. São os aspectos mais relevantes dessas alterações propostas? O que hoje é uma coisa que você até me falou que eu não pontuei, foi a situação do fisco. Tá? O processo de recuperação judicial, ele não abrange os créditos tributários. Tá lá expresso na lei, e o artigo 57... desde que ele entrou em vigor, que ele foi afastado, que ele diz o seguinte, deixa eu pegar ele aqui que ele está aberto, tá? Que para a aprovação do plano, o juiz o recuperando, né, vai precisar apresentar a certidão de regularidade tributária sob pena de indeferimento da homologação do plano de recuperação judicial. Ou seja, só para você der a luz aqui que ficou... Tá? Então, esse artigo, isso surgiu, inclusive, pessoal, na época de Varig, Parmalat, tá? O passivo tributário dessas empresas, até hoje, Vasco, por exemplo, saiu uma decisão hoje do STF, do STJ, desculpe, dizendo que o fisco pode optar tanto pela execução fiscal, como, por exemplo, pela habilitação na falência do crédito tributário, tá? Mas em princípio, o crédito tributário ele fica fora do processo falimentar. A falência, o fisco fez questão de se excluir, de não se submeter ao processo de recuperação judicial. E existem até fundamentos legais. A gente sabe que o crédito tributário, em princípio, ele não pode ser negociado, né? Ele não poderia ser negociado pelo fisco. O fisco não pode abrir mão do crédito tributário dele. Hoje a gente tem a lei, mas infelizmente ainda ineficaz, de composição do crédito tributário, mas
o fisco, na recuperação judicial especialmente, apesar de ser obrigatória a juntada da certidão negativa, o STJ de pronto afastou a aplicação desse dispositivo. Por quê? Porque existe também na lei de recuperação judicial o artigo 68, que diz o seguinte, diz que as empresas de recuperação judicial, até pela situação excepcional em que ela se encontra, de restabelecimento, de reconstrução, né, de ressurreição, ela precisa de colaboração de todos os credores, inclusive tributário. Então, nesse sentido, a lei diz que a empresa de recuperação judicial tem direito, né, isso conjugado com o Código Tributário, tem direito a um tratamento tributário diferenciado, que seria um parcelamento diferente do parcelamento ordinário, do parcelamento disponível a todo e qualquer contribuinte. E desde o princípio que isso vinha e continua sendo um grande entrave na lei de recuperação judicial. Por quê? Porque o fisco, claro, nunca quis regular isso. Depois de muita decisão contrária nos tribunais, principalmente superiores, que o STJ tem sido realmente violento nesse assunto, tá? Ele, em 2014, tentou fazer um arremedo de lei que foi pior ainda, que criou para as empresas de recuperação judicial um parcelamento especial que seriam 84 parcelas. Tá? Mas é uma coisa assim, uma excrescência, particularmente. Me desculpem até o termo. E eu tenho eu sou até um pouco suspeito para isso, porque eu, de certa forma, participei da construção do projeto de lei que gerou isso. E a nossa ideia é que o parcelamento tributário fosse escalonado da mesma forma que se projeta os planos de recuperação. Né? Então, como o meu restabelecimento ele é paulatino, né, e vai acontecer ao longo dos anos, e eu condiciono as parcelas, normalmente eu condiciono as parcelas de pagamento do plano de recuperação judicial à evolução do faturamento. Então, a nossa ideia no projeto de lei era que o parcelamento da empresa de recuperação fosse mais ou menos simular como foi o primeiro refis, por exemplo, que era um percentual sobre o faturamento. Mas o fisco sempre teve aquela ideia, porque aí os devedores vão esconder patrimônio, faturamento, vão cair o faturamento para pagamentos e tal. E aí eles criaram um híbrido, mas ficou meio que um Frankenstein nessa história. Por quê? Porque ele disse o seguinte: o parcelamento para as tributárias, para as empresas de recuperação judicial, será diferente, porque vai ter 84 parcelas e não as 60 do parcelamento ordinário. Mas, tá, ele vai ser pago da seguinte forma: eu pago 0,5% no primeiro ano, do 13º mês até o 24º eu pago 1%, e a partir do 25º até a 83ª parcela, olha que coisa linda, eu vou pagar 1,5% do meu faturamento. Só que na 84ª, pessoal, ou seja, ao fim do sétimo ano, eu tenho que pagar todo o saldo de uma vez, né? Não for agora essa nossa pandemia e essa redução da Selic que a gente tem agora, fatalmente, quando eu chegasse na 84ª, eu estaria devendo talvez mais que o meu débito principal originário. É para inglês ver mesmo. Agora, e até contraditório pelo que você falou, né? Porque diz, olha, esse instrumento aqui é um privilégio, ou sei lá, uma palavra que você usou, que o governo dá para as empresas, porque ela sabe que o lucro é importante, o resultado, o emprego, mas ao mesmo tempo ele, da parte dele, né? Da parte dele, Estado, ele não flexibiliza esse alongamento de dívida. Só, não. No final das contas, sobra para os quirografários mesmo, e a parte trabalhista e a parte tributária acaba sendo talvez o objetivo maior deles é assim, não, você só pode morrer depois de pagar a gente. Depois de pagar o Estado. Depois que vai pagar o Estado, aí sim, aí você também não tem mais, não vai ter mais tanto fôlego, e eu não me interesso pela sua continuidade. Então, assim, me parece que precisa de alguns ajustes aí, porque agora na como a nossa economia está fragilizada, e tem que realmente se pensar muito no mercado. O governo tem que pensar muito em dar condições para que o mercado consiga reerguer o país do ponto de vista econômico. Né? O Estado não tem esse papel e nem consegue. Isso aí vai participar, quem vai realmente efetivar isso seria as empresas. E o judiciário, assim, os debates no judiciário, isso está na lei.
os juízes, né, os togados aí, os desembargadores, enfim, aqueles que acompanham isso, eles têm também tensionado, porque eles acabam vivendo esses dramas dentro dos processos, né? Eles acabam verificando lá que a lei está muito dura, né? Então, será que eles também se movimentam nesse sentido? Eles têm esse fórum, participam do debate e reconhecem que deveria ter uma flexibilização maior, principalmente por parte dos débitos tributários? Isso é permanente, Robson. Tem inclusive um grupo de juristas que está trabalhando, faz acho que 2 legislaturas já, que esse projeto de Código Comercial está na prática, na verdade, até vou me corrigir aqui. Tá? Assim que saiu a lei, o Código Civil começou um movimento já para revogar parte do Código Civil, que trouxe o direito empresarial para dentro do Código Civil e restabelecer o Código Comercial. Tá? Então, desde 2002 que esse movimento ele tramita pelo Congresso. Depois da Lei de 11.101 e a partir de toda a evolução jurisprudencial, porque aí eu vou até puxar a sardinha para a minha praia, mas assim, a Lei de Recuperação Judicial ela veio sendo muito bem aplicada porque ela não teve muita interferência legislativa. A interferência dela foi prática, da jurisprudência, foi da aplicação efetiva da lei pelas varas de falência. E isso especificamente, ou principalmente pelas varas especializadas, que é São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, Minas Gerais, que vem crescentemente proferindo decisões e é onde estão as principais, as maiores empresas do Brasil, então que sofreram, que passaram por esses movimentos de recuperação judicial e que fizeram uma crescente evolução da matéria falimentar e recuperacional. E isso fez com que a gente evoluísse bastante. Evoluísse tanto que hoje a gente sente já a necessidade de trazer já para dentro da própria lei alguns desses princípios, dessas matérias jurisprudenciais que se consolidaram. É o caso, por exemplo, do produtor rural, que há sempre uma complicação se ele pode ou não pedir recuperação judicial. Tem uma questão na lei que o Código Civil diz que o produtor rural ele pode funcionar como empresário individual, mas ele pode se regularizar e depois que ele fizer isso, ele passa a servir como empresa. A lei de recuperação fala que para pedir recuperação você tem que ter 2 anos de exercício regular da atividade empresarial, mas aí a jurisprudência já diz que o rural ele só precisa se inscrever para poder pedir a recuperação judicial. Então muita coisa tem evoluído e outro assunto que é muito criticado e que está muito pressionado para ser modificado é a possibilidade, a extensão do processo de recuperação judicial e de falência aos devedores comuns. Tá? Nesse projeto, que eu estava com ele aberto aqui antes da gente começar, estava lendo aqui, porque mudaram muito, tinham 4 projetos simultâneos, o principal do deputado Hugo Leal, e o dele, inclusive, é a base de tudo, o relator está apresentando agora no Congresso, e ele continua não permitindo a extensão da recuperação e da falência, ainda que transitória, ao devedor comum. Tá? Só estão sujeitos, só estão albergados os empresários, tá? Individuais ou coletivos. Mas mesmo assim, fatalmente, eu acho que isso vai ser modificado em breve. Tá? Agora, o que muita gente está falando aqui, e eu vi que porque o empresário ele deturpa o instituto. Realmente, pessoal, se a gente for pensar nisso, não precisa fazer mais lei, não. Porque toda lei, ela exige, né, e sempre vai ter alguém que pense em como burlá-la. Agora mesmo a gente teve escândalos aí em aquisição de equipamento de saúde, que eu acho um absurdo numa situação como essa, um gestor público ainda pensar em desviar recursos, desviar dinheiro numa situação dessa. Esse cidadão, se aqui tivesse, e a Constituição não permite, graças a Deus, mas em alguns outros países seria caso de pena de morte sumária. Né? Mas assim, a gente aqui, graças a Deus, que não adota esse tipo de postura, mas que é uma coisa gritante. Então, realmente tem sempre empresário que pensa em deturpar, mas eu vou dizer uma coisa. Tá? Quem entra com processo de recuperação judicial inadequado, tá? Fatalmente não chega no fim. Professor, você está me ouvindo? Não. Tô sim.
Ah, sim, tá bom. Não, é só para avisar que nós temos poucos segundos aí, por isso que eu queria 40 segundos aqui. A explicação estava tão sensacional, eu queria primeiro te agradecer, né? E faltam 37 segundos e agradecer, realmente foi uma baita de uma aula aqui pra gente. Tem aí alguns segundos aí só para se despedir da gente. Saúde, de desejo de saúde, tá? Muito obrigado, Robson, pela oportunidade. Desculpem aí ao pessoal que fez intervenções, fez perguntas aqui, mas que não foi possível que eu respondesse. O tempo realmente acabou sendo